Namastê. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Turing Yoga. Yo soy Jorge Páez. Eu sou Bruno de Castro. Y hoy le traemos otra secuencia muy interesante, Prithvi Namaskar, saludos a la tierra. Vamos lá então, yogins. Hoje a gente vai aprender um Namaskara, uma saudação um pouquinho diferente. Prithvi Namaskara, saudação à terra, a nossa deusa mãe terra. Um Namaskara, uma saudação bastante recomendada para as pessoas mais distraídas, mais aéreas, muito sonhadoras. Uma saudação que vai trabalhar principalmente o nosso primeiro chakra, essa ligação com o planeta, cumprir o nosso papel no planeta Terra, estarmos focados, presentes, aterrados e aterradas. Vamos primeiro aprender cada postura que constitui o Prithvi Namaskara. Primeira posição desse Namaskara, postura da grande montanha, Mahatadasana, em que a gente se coloca com os pés unidos, dedos bem esparramados e abertos no chão, cola toda a musculatura interna das pernas, desenha um braço, um V com os braços, você pode escolher os dedos das mãos unidos e alongados, ou as palmas das mãos abertas e voltadas para frente. Vê para o seu corpo o que é mais confortável. Experimente algumas respirações, fechando os olhos na postura da grande montanha, em que você realmente se percebe em enraizamento com o planeta Terra, percebe essa força do chão que te alavanca em direção ao céu. Lembremos-nos que não há busca por autoconhecimento sem o estado de presença, sem esse estado de agora. Essa é a nossa primeira postura. Segunda postura, Chatuskonasana, postura quadrangular ou postura do quadrado, em que a gente desce com o tronco paralelo ao chão, apenas 90 graus, como se você estivesse ajustando o banco do carro, parou no meio do caminho, percebendo essa ligação entre o topo da cabeça e o cóccix, os braços alongados também lá para o chão, cuidando para manter esse encaixe do ombro, não deixar o ombro pesar para o chão, fechando o peito. Sente o encaixe dos ombros e as escápulas firmes lá atrás. Algumas respirações em Chatuskonasana, percebendo esse alinhamento, a nuca longa, ângulos perfeitos de 90 graus. Cuida também para o peso, não te deixar puxar para os calcanhares. Traz o peso do corpo um pouquinho mais para os dedos dos pés, para a gente perceber essas coxas bem verticais. Próxima postura, postura já bastante conhecida, Talasana, a nossa postura da palmeira. Unindo as mãos, eleva os braços lá para o alto. Se eu tenho conforto na cervical, o olhar acompanha para os polegares. Sentir desconforto no pescoço, pode manter o olhar retinho. Aquele ajuste dos cotovelos apontando para frente, para a gente não subir os ombros e tentar a extensão completa desses cotovelos. Ativa glúteos, mantém o abdômen participando da sua postura. Algumas respirações completas em Talasana, nossa postura da palmeira, que vai tracionar a coluna, a gente ganha mais espacinhos entre cada vértebra. A coluna adora essa postura. Próxima postura, postura da força estendida, Utthita Utkatasana, em que a gente exala flexionando os joelhos, mas sem colocar a flexão do tronco. Então nessa variação a gente vai pensar na conexão dos isquios com os calcanhares e a coluna bem retinha, como se você encostasse numa parede. Estou demonstrando aqui na parede para você perceber melhor esse alinhamento. Ombros relaxados, cotovelos estendidos. Mantém um pouquinho e observa como as sensações são diferentes da postura tradicional Utkatasana, em que a gente inclina um pouquinho para frente. Próxima postura é um gesto que a gente realiza com as mãos, um mudra. No caso, o gesto de Mushti Mudra, os punhos fechados, simbolizando uma atitude de não agressividade, um dos atributos do Yoga de Patanjali, Ahimsa, a não violência. Mantemos a base de Utthita Utkatasana com os braços em Mushti Mudra. Observa por alguns instantes o poder desse gesto, a força para os braços. Próxima postura, Adhara Utkatasana, postura da força com a flexão do tronco.
Levamos as palmas das mãos abertas e relaxadas no chão e a gente tenta realmente descer com a pelve paralela ao chão, um ângulo de 90 graus lá para as coxas, palmas das mãos no chão. Bastante intenso para o fortalecimento dos quadríceps. Mantenha aí um pouquinho, esse Namaskar é bastante potente para o primeiro chakra, então a gente está sim fortalecendo toda a musculatura das pernas e dos glúteos. Próxima postura, vou inspirar alongando as pernas, tracionando a coluna lá na frente, olhando para um ponto distante e acomodo as mãos embaixo dos pés, mantendo essa coluna tracionada em Utthana Dvipada Hastasana, postura do pé da mão com essa coluna estendida, postura de duas mãos embaixo dos dois pés. Mantenha aí um pouquinho, aproveitando para alongar bem essa coluna, posteriores das coxas. Aproveita das exalações para recolher o umbigo. Próxima postura já realizamos. Voltamos para Talasana, elevando os braços lá para o alto, ou com o olhar direcionado para o céu, ou com o crânio centralizado. Mantemos aí um pouquinho e entra então uma postura bastante intensa, um super agachamento, Lakshmi Asana, postura de Lakshmi, em que literalmente a gente tenta acocorar, chegar no cócoras com os braços elevados lá para o alto. Recolhe o abdômen. Se for muito intenso para o seu corpo, alivia, tirando os calcanhares do chão, mantendo talvez a coluna retinha, sempre realizando o mais confortável para o seu corpo. Ainda com os braços elevadinhos, vamos levar a pelve no chão, sem deixar despencar, ativou o abdômen. As mãos vão lá no chão com os dedos em garra, em Prithviasana, a postura que dá nome a esse Namaskara. Postura da terra, postura de Prithvi. Percebe esses dedos em contato com o chão, o máximo que puder a coluna retinha, e a gente vai cuidar para manter todos os dedos dos pés apoiados no chão, dedão do pé com dedão do pé, mas os joelhos afastados, trabalhando um pouco da nossa abertura pélvica e os oblíquos do abdômen, como o Jorge está demonstrando. Aliviamos unindo as solas dos pés e distanciando esses calcanhares da pelve, mais ou menos 2 palmos de abertura. Coluna ereta e tracionada, para então introduzir os antebraços lá por baixo das panturrilhas, em Sapurna Kurmasana, postura parcial da tartaruga, aquela postura que a gente apelidou de posição da ostra, postura da ostra. Se for muito intenso para você introduzir os braços por baixo das panturrilhas, você pode mantê-los por cima, relaxando os cotovelos pertinho dos joelhos. Algumas respirações em Sapurna Kurmasana, essa posição que vai ativar um estado mais introspectivo, de recolhimento, trazer conforto para a coluna, mas seguir trabalhando o chakra sexual, a nossa abertura pélvica, estimulando a acomodação, conforto, equilíbrio das experiências dos sentidos. Desenrolando a coluna, aproximamos os calcanhares da pelve, o máximo que você puder, em Baddha Konasana, nossa postura do ângulo contido. Alguns autores vão chamar de Bhadrasana, postura da felicidade. Aproximamos então esses calcanhares, mantendo sola do pé com sola do pé. Tracionamos os joelhos lá para o chão, por mais que você ainda não encoste os joelhos no chão. Sente estimular um pouquinho mais a abertura pélvica, conexão do topo da cabeça com o ânus nessa coluna bem vertical, na postura do ângulo atado, postura que vai estimular Brahmacharya, controle da nossa sexualidade, equilíbrio da sexualidade. Para as moças, uma postura bastante recomendada para harmonizar, regularizar o ciclo menstrual, manter a saúde do útero e dos ovários. Finalizando essa postura, voltamos a apoiar os pés no chão, dedão com dedão, joelhos separados, cruzando um braço à frente do outro, pode escolher qual braço posicionar à frente, na meia postura da flor, Ardha Kusumasana, joelhos afastados, o tronco relaxado, queixo no peito. Você vai perceber como essa posição trabalha a musculatura baixa e também oblíqua do seu abdômen. Percebe algumas respirações nessa posição,
para depois então passarmos para a postura completa, Kusumasana, postura da flor, abrindo os braços lá para o alto, os cotovelos em contato com os seus joelhos, sente ainda todos os dedos dos pés apoiados e esparramados no chão, super trabalho para o abdômen, ombros relaxados na postura da flor, Kusumasana. Finalizamos algumas respirações em Kusumasana. Você pode escolher qualquer posição meditativa que seja cômoda para suas pernas. Sukhasana, postura confortável, Siddhasana, postura do sábio. Quem já tem conforto, Padmasana, postura do lótus. Uma vez que você escolheu a sua posição meditativa, o último asana de Prithvi Namaskara, saudação à terra, Parvatanasana, braços elevados lá para o alto, na postura da montanha sagrada, simbolizando as montanhas dos Himalaias, essas montanhas sagradas onde muitos rishis, muitos sábios, se isolam em meditação, vibrando pelo bem-estar do nosso planeta. Você acabou então de conhecer todas as posturas que formam Prithvi Namaskara. Busque realizá-los o quanto você precisar em permanência, para o corpo entender corretamente cada postura, para então a gente conseguir realizar ele como um Namaskara, conectando o movimento com respiração, que vamos demonstrar agora. Voltando a ficar em pé, escolhendo o melhor caminho para o seu corpo, desenrolando devagarzinho, com o queixo no peito. Vamos tentar agora coordenar cada movimento com a respiração. Vamos inspirar na postura da grande montanha. Exalo, postura do quadrado, tudo se alinha em Chatuskonasana. Inspira na palmeira, olhar lá para os polegares. Exala a postura da força estendida, Utthita Utkatasana. Inspira, braços alongados com o gesto de Mushti. Exala, Adhara Utkatasana, postura da força com as mãos no chão. Inspiro, alongo as pernas, distancio o olhar lá para frente, mantenho essa coluna tracionada. Exalo, mãos embaixo dos pés em Uttana Dvipadahastasana. Inspira, contrai ânus e abdômen, voltando para Talasana, postura da palmeira. Exalando, Lakshmiasana, agachamento completo. Quem não consegue, calcanhares fora do chão. Inspira, sentando a pelve no chão. Exalando, mãos em garra em Prithviasana. Inspira, distancia os calcanhares à frente, sola do pé com sola do pé. Exala, introduzindo os antebraços na postura da ostra, Sapurna Kurmasana. Inspira, desenrola a coluna, aproxima os calcanhares da pelve. Exala, joelhos para o chão em Baddha Konasana. Inspiro, volto a apoiar os pés no chão, dedão com dedão, flor fechada, Ardha Kusumasana. Exala, a flor desabrocha em Kusumasana. Inspiro, escolhendo a minha posição de meditação para as pernas. Exalo, elevando os braços em Parvatanasana. Parvatasana, Devagarzinho desço com o Mudra, voltando a ficar em pé no seu tempo. Vamos realizar uma última vez em fluidez. O Jorge estará demonstrando para você poder acompanhar junto com ele. Inspira, grande montanha. Exala, postura quadrangular. Inspira na palmeira. Exala, postura da força estendida. Inspira em Mushti Mudra. Exala, mãos ao chão, mantenha a flexão dos joelhos. Inspira, alonga as pernas, tração na coluna. Exala, mantenha a coluna, mãos embaixo dos pés. Inspira, sobe elevando para a palmeira, Talasana. Exala, agachamento completo em Lakshmiasana. Inspiro, acomodando a pelve no chão. Exalo, mãos em garra, Prithviasana. Inspiro, distancio os calcanhares, solas dos pés unidas. Exala, acomoda os antebraços, coluna redondinha. Inspira, aproxima os calcanhares da pelve. Exala, internos das coxas, levando os joelhos para baixo. Inspira, apoia os pés, afasta os joelhos na flor fechada. Exala, Kusumasana, flor desabrocha. Inspira, escolhendo a sua postura de meditação.
Exala a montanha sagrada, Parvatasana. Mãos unidas frente ao peito, observando as sensações de Prithvi Namaskara. Saudação à deusa terra. Observa o que sente o corpo. Excelente! Interessante salientar que esse Namaskara foi retirado de um livro, o qual eu ainda não sei o nome. Esse livro foi sugerido na bibliografia do nosso curso de formação, um curso que eu já fiz, que o Jorge está concluindo, o curso do Isvara, curso Isvara de formação de professores de yoga. Então é um Namaskara que está descrito numa bibliografia escrita. Assim que eu descobrir o nome desse livro, eu coloco para vocês abaixo nos comentários. Experimentem, compartilhem com a gente o que vocês sentiram nesse Namaskara e aproveitem, degustem Prithvi Namaskara. Namastê!